Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Renata já está organizando suas malas ali juntamente com a Adriana. Depois ela chama a atenção da Adriana dizendo que entrou em contato com a Marina, só que ela não atende o telefone porque na realidade está dando sempre ali em caixa postal. E agora? A Adriana diz que aí não tem o que fazer, né? Que depois fala com ela, depois pergunta a Renata se ela conseguiu pegar a identidade dela, porque ela tem que lembrar que não deixam entrar no avião sem ela. A Renata fica um tempinho travada ali, logo depois todo mundo começa a sorrir porque ela sempre esquece a identidade dela e a mãe dela diz que ela não se preocupe, que ela vai nas carreiras agora pegar. Só que nessa cena aí, a Renata ainda não sabe que ela, a Regina, é sua mãe, mas mesmo assim a Regina vai lá para pegar a sua identidade. Enquanto isso a Adriana fica ali sorrindo com a Renata. Elas então começam a brincar ali, conversar aquela coisa toda ao mesmo tempo que a Roberta chega. Então é aí que a Renata acena para que elas se calem agora mesmo. A Roberta então não deixa nem disfarçar e começa a tapear ali, perguntando: e agora? Para onde é que elas vão com essas malas? A Adriana vai logo na titela dela e pergunta para que ela quer saber para onde é que elas vão. A Roberta então tenta cutucar a Renata e diz a ela que: Renata, com certeza foi você que contou para o papai sobre eu e o Augusto, não é? Renata fica em silêncio e a Roberta diz que está perguntando isso porque apenas tudo que ela quer é ficar ali preparada. A Renata diz a ela que o que ela, Roberta, fez não tem mais solução e que a verdade ela sempre vem à tona, e diz que ela não precisa se preocupar porque todos eles já conhecem ela e que inclusive acredita que eles não vão reclamar em exatamente nada com ela. Roberta solta uma piadinha e diz a ela que tão bondosa como sempre, né? A Renata diz que não acredita que é isso, mas ela acredita sim no destino e que cada um com o tempo vai receber o que merece. Roberta fica calada, sorrindo debochadamente, e a Adriana diz que vamos embora agora mesmo, que não vale a pena ficar ali perdendo tempo com essa pessoa. A Roberta chama elas de estúpida e enquanto isso a Regina vem descendo nas carreiras com a identidade dizendo: Renata, encontrei a sua identidade porque sem ela você não entra no avião. Ou seja, dando todas as coordenadas à Roberta, o que a Renata vai fazer e para onde praticamente ela vai. Ao ver a Roberta ali, chama ela de filha e pergunta onde que ela estava. Roberta diz que estava por aí e pergunta diretamente agora para Regina para onde que a Renata vai, porque vocês sabem, depois que ela descobrir tudo isso, ela vai passar as informações todinha para o Augusto e mais na frente é onde ele vai capturar ela e levar para o seu navio. A Regina diz que a Renata vai buscar a paz que ela tanto procura e diz a ela que ela espere um pouquinho ali, que ela só vai encontrar a Renata e já volta. A Roberta diz que está tudo bem, que vai ficar lá no quarto dela. A Regina, só que quando vai saindo, ela volta e diz que ligaram do banco para ela e que a papelada já está toda pronta para que ela vá lá e assine tudo isso para que nesse caso ela possa receber toda a herança que o pai dela deixou para ela. A Roberta ali chega a falar com a vozinha mansa dizendo: está bem, mamãe, e depois que a Regina sai, ela começa a dizer um monte de coisa que inclusive precisa de todo esse dinheiro para que ela possa de uma vez por todas ir embora logo dali. Ela começa a sorrir e depois sobe para o quarto dela, mas ela nem imagina o que vem por aí. Enquanto isso, o Gonçalo está conversando com o Honório e o Matias e diz que os planos que eles têm ali contra a Roberta e a Josefina saia tudo de acordo com o plano, e o Matias pergunta: mas e se não sair? O Gonçalo fica calado e o Honório questiona ele o que acontece se por acaso esse plano falhar. O Gonçalo diz que se por acaso falhar, a Josefina e a Roberta vão ter ali em posse todo esse dinheiro e elas vão ter ganhado essa partida. Eles ficam calados e o Gonçalo continua dizendo que a moeda ali foi lançada e que espera que ela volte ao seu favor. Nesse momento é quando a Roberta, depois de entrar no seu quarto, ela faz exatamente como eu disse a vocês lá atrás, liga para o Augusto e diz que não sabe o que está acontecendo porque a Renata está muito estranha, saiu com as malas e não disse nem para onde. O Augusto diz a ela que sim, que também está achando isso da Renata, mas depois questiona ela se ela sabe, pelo menos deduz ali para onde que a Renata foi. A Roberta então começa a dizer a ele que não sabe se ela ouviu mal, mas que escutou alguma coisa que a mãe dela estava dizendo que ela tinha que levar a identidade para que assim ela conseguisse entrar no avião. O Augusto pergunta se será que a Renata está querendo ir lá para a fazenda para continuar buscando ali o Jerônimo. A Roberta diz que talvez, mas que ela não tem certeza. Ela depois diz ao Augusto que tem outra coisa porque a Renata essa manhã descobriu que ele e ela foram amantes. Ele fica calado e a Roberta continua dizendo que quem contou isso foi a Selena. O Augusto diz que imagina que ela tenha negado tudo isso, né? A Roberta tenta dar o desdobro ali e diz pois é, mas que a Renata não acreditou. O Augusto se revolta e diz a ela que ela tem que sustentar que
entre ela e ele não aconteceu, não houve nada. Roberta fica calada e o Augusto, revoltado, grita com ela dizendo que ela, a Renata, nunca deve ter certeza disso, nunca. Em seguida, a cena muda, vai lá para Renata, que atende o telefone da Marina, e a Marina pede desculpas a ela por não ter atendido antes, é porque uma de suas pacientes precisou de uma emergência e que teve que atender ela antes. A Renata diz que achou que ela não estava trabalhando. A Marina diz a ela que de fato ela não está trabalhando, mas é porque ela não pôde se negar a atender essa paciente. Renata fica calada e a Marina pergunta o que aconteceu, se ela teve alguma notícia. Então é aí que a Renata revela para ela que sim, e que encontraram o Jerônimo, que ele está vivo, que o Lázaro, eles se encontraram ele, mas que ela pode ficar tranquila que ele está vivo. A Marina fica muito feliz e diz que essa é a melhor notícia que ela poderia ter lhe dado. A Renata diz que imagina que ela iria ficar muito feliz, por isso que ela quis lhe contar, e que inclusive ela está indo agora para o aeroporto para ir direto lá na fazenda para ver como que ele está. A Marina fica só sorrisos ali e a Renata continua dizendo que ela está indo para lá para ver como que ele está e que antes disso queria muito avisar antes a ela. A Marina agradece a ela, diz que fica muito feliz por ela ter dito tudo isso a ela, depois pergunta a Renata se ela se importa que ela fosse também até lá. A Renata diz a ela que não, que tá tudo bem, que ela pode ir até lá sim, que ela sempre vai ser super e bem-vinda. Marina fica muito feliz e a Renata continua dizendo que elas se encontram lá e que enquanto isso ela vai passando as coordenadas para ela dizendo como ele está. A Marina diz a ela que está perfeito e agradece a ela por tudo isso. Ao desligar o telefone, a Marina agradece a Deus por tudo que aconteceu ali por Jerônimo e ele ter sido encontrado vivo. A dona Sabrina está nesse momento dando um caldinho ao Jerônimo, que está gostando muito, e ela diz: é isso aí, o amor cura tudo, e ele continua dizendo que sim, que o amor cura tudo e que ela curou e salvou ele e que ele nunca mais vai esquecer isso na vida dele. Ela diz que fica muito feliz por ele estar vivo e que a justiça seja feita na vida dele. O Jerônimo diz que a única coisa que ele deseja e que vai descrever muito bem direitinho ali a descrição desses homens. Ele continua dizendo que vai descrever bem direitinho, mesmo que haja ali lacunas e indecisões. O Lázaro se aproxima dele e pergunta a ele o que é que confunde ele e onde. Ele diz que não sabe nem explicar e que muitas coisas estão deixando ele muito confuso, como por exemplo, que ele acredita que é a Renata que está esperando os filhos dele e não a Marina. O Carlos então revela para ele que na realidade ele não está confundindo as coisas, porque a Marina sim está esperando ali os gêmeos, só que a Renata também está grávida. O Jerônimo começa a ficar muito feliz ali, mas não consegue nem sorrir, porque se ele abrir um pouquinho a boca ali, ele começa a sentir dores, então ele pergunta a eles: então quer dizer que eu não estou delirando? E eles respondem a ele que com certeza não. Ele fica muito feliz, diz: a Renata tendo um filho meu, e fica ali muito contente. E o Carlos diz que a Renata descobriu que ia ter um filho com ele no dia do casamento deles dois. Ele fica calado e ele continua dizendo para o Jerônimo que ele pode imaginar ali o quanto a Renata sofreu por ter acreditado ali que ele tinha fugido, tinha abandonado ela para reviver com a Marina. O Jerônimo agora começa a ficar meio ali encucado de eu ter abandonado, como assim, o porquê isso? Eles ficam em silêncio sem saber nem como responder, e o Jerônimo continua perguntando o porquê que a Renata pensou isso. O Carlos então explica tudo o que aconteceu ao Jerônimo e logo depois ele começa a se revoltar ao saber que o Augusto está por trás de tudo isso.